Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 28 de junho, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer os nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, né? Desde que a gente aplique o Espírito, para que Ele possa nos conduzir segundo a sabedoria que Ele mesmo deixou para nós. Mas se a gente estiver no Espírito, Ele vai nos dar espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender, né, aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica. O importante na palavra é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, perceber que é Ele que está falando conosco, Ele quer nos falar, Ele quer nos transmitir a sua vontade. Que o Senhor Jesus abençoe o nosso desfrute dessa palavra, Senhor Jesus. Agora vamos ver qual a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia 28 de junho. Provérbio de hoje, Provérbios capítulo 18, versículo 3, Senhor Jesus. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Ó Senhor Jesus, título de hoje, desprezo e vergonha. Ó Senhor Jesus. O livro de Romanos registra que os homens desprezaram o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ufa, uma lista longa que descreve muito bem a condição do homem pecador e rebelde. Precisamos ter a consciência, porém, de que tudo isso está latente em nós. É só vivermos na carne que esses itens se manifestarão, Senhor Jesus. Satanás contaminou o homem com a sua natureza rebelde e pecaminosa. Depois de muito debate, finalmente Deus revelou a Jó que no seu interior vivia o todo soberbo e cabia a ele humilhá-lo. E o Senhor mostrou que nele estava escondido o Leviatã, que foi feito para nunca ter medo, e ele olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Devemos ter a mesma atitude de Jó. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O nosso Deus habita no alto e santo lugar, mas habita com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Na cruz, Cristo despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Qual caminho você deseja tomar? O da soberba ou do coração dos contritos? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É uma escolha, né? Às vezes a gente tem que perceber que às vezes é até mesmo uma escolha diária, né? Senhor Jesus, né? A gente precisa perceber, né, que nós temos, né, duas vidas dentro de nós, né? A vida pecaminosa, né? Ali a natureza satânica, e a vida divina, a natureza divina, a natureza santa de Deus. Então a gente precisa reconhecer isso. Talvez a gente olhe, né, todos esses itens aqui e fale assim, isso aí eu já lidei em mim, não tenho nada disso aí. A gente tem que perceber o seguinte, talvez antes de crer no Senhor, você talvez não praticasse nada disso aqui. Né? Talvez você conseguia ser uma boa pessoa, ter uma boa índole, né, um bom caráter e tal, né, Senhor Jesus. Mas agora você recebeu a vida de Deus. E agora você passou a ser mais alvo ainda do inimigo. Né? As pessoas do mundo estão sob o domínio dele sem nem mesmo perceber. Né, Senhor Jesus. Mas agora que nós temos, né, a vida de Deus, né, o inimigo ele fica ali, parece que a gente fica mais destacado. Né? Então ele quer buscar fazer mal para nós. Né? Então as pessoas que estão no mundo, ele não está muito preocupado, ele vai lançando, né, as suas situações ali, seus modismos, suas direções para o mundo, né, e o mundo acompanha. Então ele não fica preocupado muito se as pessoas estão acompanhando ou não. Né? Uma ou outra ali ele vê que
poxa, esse aqui está se empenhando aqui em fazer o que é mal aqui, deixa eu dar uma forcinha para ele aqui, para ver se ele prejudica mais pessoas. Mas para nós que temos a vontade de Deus, Ele quer nos atrapalhar, né? Ele quer enganar, né? Até mesmo se possível os eleitos, né? Ele quer atrasar a vontade de Deus para Ele poder levar mais pessoas para a perdição, né? Senhor Jesus. Então essas coisas passam a ser afloradas em nós antes, né? A gente vê, né, comportamentos de pessoas que antes não eram cristãos e agora se tornaram cristãos, passam a se comportar de outra forma. A pessoa fala, ué, quando você não crê em Deus, você não fazia isso e agora está fazendo? Né, Senhor Jesus, então a gente precisa vigiar, né, muito mais, né, aprender a usar o Espírito. Não basta só ter o Espírito, ter a vida de Deus, mas a gente precisa aprender a utilizar, né, Senhor Jesus. Né, eu lembro, estava começando a dirigir, né, aí você está dirigindo ali e tal, então você começa a prestar atenção, né, no trânsito, nos carros, mas também presta atenção nas pessoas, que às vezes do nada ela sai da calçada e começa a andar na beirada da rua. Né? Às vezes a calçada está lá limpinha, a pessoa está andando na beirada da rua e você tem que ter muito cuidado. Né? Se ela der um passinho para fora, você pode esbarrar nela, pronto, atropelou. Né? Senhor Jesus. Aí eu lembro uma vez eu comentei, né, com uma pessoa, eu falei, poxa, as pessoas ficam andando na rua, parece que nem sabem, né, que tem calçada. Né? Aí a pessoa falou algo interessante, falou assim, não, às vezes ela até sabe que tem calçada, mas não sabe para que serve. Né? Senhor Jesus. Isso a gente pode tomar isso espiritualmente. Né? Às vezes nós temos o Espírito, sabemos que temos o Espírito, mas não sabemos para que serve. Né? Não sabemos utilizar o Espírito. E ficamos na questão do Espírito. O Espírito, é o Espírito Santo, aquele lá de Deus lá e tal. O Espírito Santo vai vir, vai falar comigo, vai usar pessoas especiais. Então, o Espírito, os dons do Espírito, né? Os dons exteriores do Espírito, como falar em línguas, sinais, curas, né? Senhor Jesus. Não, o Espírito é o próprio Deus, né? A manifestação de Deus em nós. Né? O Espírito Santo é uma maneira de Deus trabalhar em nós. A gente precisa ver isso de maneira muito clara. Né? Nós temos Deus, né? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Não são três coisas separadas, é a mesma coisa. Né? São expressões diferentes. Né? Deus habita em luz inacessível. Né? A gente jamais vai conseguir ver Deus face a face. Mas aí Ele mesmo se tornou um homem, né? Uma pessoa de Jesus Cristo, morreu por nós, né? Teve um viver humano, experimentou todas as coisas e agora Ele pode se compadecer de nós, né? Porque Ele pegou essa experiência humana e levou para dentro da divindade. Né? Por isso que a obra de Jesus, né? Como Cristo, foi aprovada por Deus e Ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Ó Senhor Jesus, né? E aí foi ascenso ao céu, né? Ele se ascendeu aos céus, né? E aí se tornou o Espírito que dá vida, né? Se tornou o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Então hoje dentro de nós temos o Pai, o Filho e o Espírito, né? Então por meio do Espírito, né, a gente percebe essas experiências de Deus. Então a gente precisa aprender a exercitar o Espírito. Por que o ser humano pode receber o Espírito de Deus? Porque ele foi criado com o Espírito. Quando o ser humano foi criado, Deus soprou, né, para dentro do homem o Espírito, né? O Espírito divino, foi formado o Espírito humano. Né? Só que esse espírito humano está ali, né? No mais interior do ser humano, ele está inativo até o momento que você crê. Quando você crê no Senhor Jesus, esse espírito é ativo e Deus, né, como o Espírito, né, no aspecto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entram para dentro de nós, nos concedendo dons, né, Senhor Jesus. Né? Mas não são dons do Espírito, mas nós precisamos aprender, né, a utilizar o Espírito, né? O Senhor dentro de nós, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender a tocar no Senhor, né? E esse homem caído, né, que recebeu essa natureza de pecado, essa natureza pecaminosa, a natureza contrária a Deus, ele está sujeito a isso tudo aqui, né? Então hoje o homem ele despreza, né? O homem natural despreza o conhecimento de Deus, né? Então esse homem que despreza, ele acaba sendo entregue a uma disposição mental reprovável para praticar todas as coisas inconvenientes. Aí ele começa a citar a lista aqui, né? Então se a gente não exercitar o Espírito, a gente ficar no nosso natural, como a própria palavra fala, o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então a gente precisa estar no Espírito para conseguir discernir.
Então o homem natural ele rejeita, ele despreza. E por ele desprezar a sua mente, se volta para essas práticas. Né? Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecido de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? Quantas vezes a gente quer fazer as nossas coisas, quando tem que fazer as coisas de Deus, tudo eu também não vou fazer mais nada não, fica aborrecido. Deus, mas só eu, né? Poxa, usa outra pessoa, estou cansado, isso e aquilo. A gente fica aborrecido e começa a brigar com Deus. Né? Senhor Jesus, insolente, soberbo, presunçoso, inventores de males. Né? Senhor Jesus, desobediente aos pais, né? Os pais que ficam a nossa fonte, aqueles que têm cuidado de nós. Né? Senhor Jesus, também tipifica o próprio Deus e que às vezes nos dá orientação e a gente não obedece. Né? Insensato, pérfido, sem afeição natural, sem misericórdia. Né? Senhor Jesus, essa condição do homem pecador e rebelde está dentro de nós. A gente acaba fazendo isso, né, em maior grau ou menor grau. Então a gente precisa estar bem atento, né, à vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ter consciência. Tudo isso está em nós. Se a gente ficar no nosso natural, a gente vai manifestar uma coisa ou outra, talvez até mesmo sem perceber. Ó Senhor Jesus, nós fomos contaminados, né? E essa natureza está dentro de nós, né? Esse Leviatã, né? Senhor Jesus, né? Que olha com desprezo tudo aquilo que é alto, né? Olha com desprezo toda a autoridade, tudo aquilo que Deus instituiu, tudo aquilo que Deus colocou para ser útil para nós. A gente acaba ficando no nosso velho homem, né? Ali, né? Com pensamentos, com preferências, com coisas que são nocivas para nós, né? Que podem nos prejudicar e podem também prejudicar o plano de Deus na nossa vida, né? Na vida das pessoas que nos cercam. Então a gente precisa aprender, né? A viver no Espírito, para que a gente se volte para as coisas do interior, ao invés de desprezar aquilo que vem do alto, mas que a gente possa nos voltar, né? Cada um de nós nos voltarmos, né? Para aquilo que vem do alto, né? Para aquilo que vem de Deus, para aquilo que é a vontade de Deus. Né? O Senhor ele habita no alto e no santo lugar, mas também está junto com o contrito, com o abatido de espírito, porque Ele pode vivificar o nosso espírito e pode vivificar o nosso coração. Né? Mas você precisa estar apercebido, né, ali das situações ao seu redor, né? Estar ali com humildade, né? Com o coração contrito, aquele coração apertadinho ali, né? De estar diante da vontade de Deus, de perceber que eu preciso fazer a vontade de Deus, mas para isso eu preciso da ajuda do Senhor. Né? Eu preciso do próprio Deus, sozinho não vou conseguir. Né? Então, para isso que o Senhor ele mostrou para nós o caminho da cruz. Na cruz, né, o que é desprezado são as coisas malignas, são os principados e potestades, as forças espirituais do mal. Agora, quando eu estou na carne, eu desprezo a Deus. Eu desprezo as coisas do Espírito. Mas quando eu valorizo as coisas do Espírito, eu desprezo a minha carne, eu desprezo as coisas do inimigo de Deus. Então é um caminho que a gente precisa tomar, uma decisão que a gente precisa tomar a cada dia. Eu vou obedecer o Senhor ou não. Deus está abrindo para nós o coração, nos mostrando a sua vontade. Mas Ele quer que Ele nos dá a opção de cumprir a sua vontade ou não. Então conhecer a vontade de Deus é uma coisa, cumprir é outra. Então você conhece, agora você precisa escolher cumprir essa vontade. Então todos os dias vai ter essa decisão. Qual caminho você vai tomar? O caminho da soberba, né? O caminho do orgulho, o caminho de expressar a carne, né? Expressar o velho homem, né? Esse caminho aí tortuoso, terrível. Ou você vai estar com aquele coração contrito, apertadinho, de você perceber que sozinho não consegue, você precisa do Espírito. Né? Então cada um de nós, né, o único desprezo que a gente possa ter em nós seja o desprezo pelas principados e potestades, porque nós estamos na cruz. Né? A única vergonha que nós tenhamos, né, é a vergonha de viver no nosso ser natural. Né? Que a gente possa tocar no Espírito, tocar na palavra de Deus. Né? Como a palavra fala, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Para crer, a gente precisa usar a fé. Né? Para usar a fé, a gente precisa, né, ouvir a palavra, né, e acompanhar a palavra da fé. A gente precisa ouvir aquilo que Deus quer transmitir para nós. Se a gente simplesmente tiver uma opinião, concordo, discordo, isso e aquilo, a gente não vai conseguir. A gente precisa usar a fé, crer, né, na palavra que o Senhor tem falado para nós, a palavra de direção de Deus, receber a palavra de Deus como sendo de Deus. Né? E para isso a gente precisa estar no Espírito, para conseguir identificar, ter discernimento.
né, Senhor Jesus, que a gente não tome o caminho da perversidade, não tome o caminho do desprezo, né, Senhor Jesus, né, o caminho de ignorar as coisas de Deus, se envergonhar das coisas de Deus, muito pelo contrário, que a gente despreze, né, as coisas do maligno e envergonhe o inimigo quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus. Ele apresenta para nós um monte de coisa, mas você fala, não, eu quero servir o Senhor, eu quero buscar o Senhor, assim que a gente envergonha o inimigo. Ó Senhor Jesus, né, que o Senhor nos dê esse caminho, né, de buscar cada vez mais a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.